O tema dessa noite é: o resgate vem de Belém. Repita comigo: o resgate vem de Belém. E por que eu estou dizendo isso? Por que o tema é o resgate vem de Belém? Porque essa mulher chamada Noemi, com seu marido, que se chamava Elimeleque, e Elimeleque significa, vamos ver se vocês guardaram, Elimeleque significa Deus é rei. Diga, Elimeleque significa Deus é rei. E Noemi? Doçura. Você imagina que esse casal, eles vivem um tempo de fome em Judá, Belém de Judá, homem de Belém de Judá. Eles vivem a fome em Belém, um tempo difícil, e eles resolvem sair de Belém e ir para outro lugar. Um lugar que se chamava Moabe. Diga comigo, Moabe. E aí, para você entender o porquê não era para eles terem ido para Moabe, você precisa conhecer a história. Um pouquinho da história, pelo menos. A Bíblia fala que Abraão, ele tinha um sobrinho. Quem sabe como chamava o sobrinho de Abraão? Ló. Diga, Ló. Você vai aprender a Bíblia hoje. Ló. Ló, ele andou com Abraão. Ele era filho do irmão de Abraão que morreu. E ele se torna agora praticamente um filho de Abraão. Só que chega um determinado momento que ele começa a enriquecer. Os pastores de Abraão, cuidavam do rebanho de Abraão. E os pastores dele começaram a brigar. E eles resolveram se separar. Abraão falou: se tu escolheres a esquerda, eu vou para a esquerda. Se tu escolheres a direita, eu vou para a direita. E ele tinha um zoião. E ele viu os campos verdes de Sodoma e falou: eu vou para Sodoma. E foi para Sodoma, e Abraão foi para o deserto. A diferença é que Deus foi junto com Abraão para o deserto e não foi com ele para Sodoma. Sodoma estava ali sobre um juízo de Deus. Vocês devem, todas as vezes que a gente vai falar de promiscuidade, de moralidade, a gente lembra os sodomitas, o Sodoma, Gomorra, que é um lugar de total loucura. Então, Deus estabeleceu que iria destruir essas duas cidades. E aí então, só que Deus, por mais que ele traz um juízo, na verdade Deus é amor. Deus sempre espera que haja uma possibilidade para livrar o justo. Deus não permite que os justos sofram junto com os incrédulos, com os injustos. Deus sabe livrar os justos. E aí então, a palavra fala que vem o juízo sobre Sodoma e Gomorra, só que Ló, ele era um homem justo. Por mais que tinha tomado uma decisão errada de ir para Sodoma, ele era justo. Então o que acontece? Deus vai lá e fala assim, fala para o anjo que foi destruir, você destrói tudo, mas tira Ló da cidade para que ele não venha morrer junto com os injustos, porque ele era justo. E aí então, só uma ordem que Deus deu para Ló e para a mulher dele: quando o anjo tirar vocês de lá, não olhem para trás. Só que ela achou que era, sabe, quando recebe uma direção, você fala, eu pago para ver? Ela pagou para ver. E quando eles estavam saindo, ela olha para trás, e aí você sabe, ela vira uma estátua de sal, e ela morre. Vocês estão comigo ou não? Estão entendendo a história? E aí quando Ló sai de lá, ele sai com as suas filhas, os genros de Ló zombaram dele, aqui vai destruir nada, igual muita gente está fazendo. Você fala, Jesus vai voltar, o pessoal zomba, né? Jesus está voltando. Desde pequeno fala que Jesus volta, Jesus nunca volta. Mas a palavra de Deus fala em Mateus 24, que quando ouvisse de guerra, rumores de guerra, fome, terremoto, peste, então o fim estaria próximo. É tudo coincidência. As pessoas zombam. Os genros de Ló zombaram. Então a mulher olhou para trás, morreu, e agora ele vai embora com as duas filhas. E aí aí você vai descobrir como surgiu Moabe. Por quê? Porque antigamente em Israel era uma vergonha um homem que não tinha herdeiro. Um homem que não tinha herdeiro, não tinha filho, ele então era um homem que ele não tinha descendência. Isso era uma vergonha. Em Israel tinha algumas coisas que eram particulares, até hoje perdura, né? Para eles o primeiro filho primogenitura veio deles, né? Primogênito é o filho mais abençoado, tal, não sei o quê. Tem certas coisas, que nem o vinho, a festa de casamento de israelita dura 7 dias.
Se acabar o vinho é uma vergonha, não pode acabar o vinho. Então, por isso que Jesus fez o primeiro milagre numa festa de casamento, em Caná da Galileia, João capítulo 2. Então você vê, tem algumas particularidades. E uma particularidade é essa, que o homem, ele sem descendência, é um homem que fica envergonhado, não tem sucessor. Então o que aconteceu? As filhas de Ló, elas tiveram uma ideia de jirico. Conhece a ideia de jirico? Tem gente que quer dar um jeitinho nas coisas e aí só faz besteira. Elas tiveram uma ideia, elas falaram assim, olha, a mais velha combinou com a mais nova, vamos dar bebida pro pai, que aí a gente deita com ele, olha a cabeça, a gente deita com ele, e aí vai nascer filho, ele não vai ser envergonhado, ele vai ter descendência. Filho homem era importante, vai ter um filho, e elas fizeram isso. Elas deram bebida pro pai, o pai ficou bêbado, e aí elas deitaram com o pai, e aí ela, a mais velha, engravidou. Elas engravidaram. E aí nasceram 2 filhos. Um se chamou Moabe e o outro se chamou Amon. Como se chamaram, que eu falei aqui? Um se chamou Moabe e o outro se chamou Amon. Então, Moabe são os moabitas e Amon são os amonitas. E esses 2 povos, eles foram povos malditos, amaldiçoados. Primeiro, pela forma que nasceram, porque Deus, em vários pontos da Bíblia, ele condena o incesto. Jamais o filho deitará com a mulher do seu pai, jamais você cobiçará, né? Cobiçará a mulher do teu irmão e tudo mais. Então havia uma condenação. Então esse povo já nasceu já com o pezinho na maldição. E para piorar a história, quando o povo de Israel saiu do Egito, quem lembra que o povo de Israel ficou escravo 430 anos no Egito? Quando o povo saiu do Egito, que houve o milagre, que Deus abre o mar e tudo mais, os primeiros passos deles, no caminho até a terra prometida, eles estavam com fome. Você imagina, aquela travessia do mar não durou assim algumas horas, durou dias a travessia do Mar Vermelho. Eles saíram do Egito e tal, comeram com pressa no dia anterior, porque ali foi estabelecida a Páscoa. Olha, hoje eu estou viajando aqui na palavra, hein? Eles estabelecem a Páscoa, e aí eles matam um cordeiro por família, pega o sangue do cordeiro, passa nos umbrais das portas, vem a última praga do Egito, vem um anjo da morte, e a casa que tinha a marca do sangue do cordeiro, eles não entravam, mas a casa que não tinha a marca, eles entravam. Então Deus fala, come com pressa, come pão sem fermento e ervas amargas, para vocês nunca esquecerem da amargura que vocês viveram no Egito, nunca se esqueçam que eu tirei vocês daqui, para vocês nunca mais pensarem em voltar para cá, para que vocês nunca mais venham pecar como pecaram, para que vocês nunca mais venham se afastar de mim como se afastaram, sempre vão se lembrar disso. E aí no deserto, então você imagina, quando eles atravessaram o mar, eles estavam com fome, bateu a fome, bateu a sede, e eles enxergam um acampamento. E qual era esse acampamento? O acampamento dos moabitas. E aí esse povo que já tinha nascido de uma forma estranha, já estava com o pé na maldição, eles poderiam o quê? Agora se redimir. Não é porque eu nasci de um erro, não é porque às vezes eu cometi um erro na minha vida, que eu tenho que continuar cometendo erros na minha vida. Amém, queridos? Tem muita gente que não sabe se recuperar. Às vezes, errou, agora vai lá, se recupera, faz alguma coisa boa. Quem sabe você começa a agradar a Deus e Deus te abençoa. Mas não, os moabitas já estavam com o pé na maldição, aí eles pioram a situação. Quando o povo de Israel sai da terra do Egito, o povo de Deus, que Deus fez aqueles grandes milagres, eles estão com fome, vão lá no acampamento dos moabitas, pedem comida, pedem bebida. Eles pegam e negam. Eles negam a comida, negam a bebida e falam que morram, que vocês morram. E a Bíblia fala que teve criança que morreu de fome, que teve idosos que morreram. Muita gente morreu de fome naquela hora. E muita gente ali não aguentou o cansaço que estava. E Deus, então agora, se eles estavam com o pé na maldição, agora aquele povo era totalmente amaldiçoado. Abra a tua Bíblia comigo em Deuteronômio, volta um pouquinho, aí você está em Ruth. Volta um pouquinho, Deuteronômio capítulo 23, no versículo 4 e 5. Você vai ver aqui o que eu estou falando para você. Deuteronômio 23, versículo 4 e 5. Quem achou?
Presta bem atenção, irmãos. Esse momento da introdução da palavra dá a impressão que, onde vai chegar? Calma que vai chegar. No final você vai ficar. Amém? Acharam ou não? Então leia o 4. Porquanto... Não, vamos ler do versículo 3. Versículo 3. Vai lá. Nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor. Leia comigo, irmãos. Nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. 4. Porquanto não foram ao vosso encontro com pão e água no caminho quando saís do Egito. E também porque alugaram contra ti Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Leia o 5. Porém, o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão, antes trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Como Deus é carinhoso, né? Como Deus é romântico. No meio de uma lei aqui, ele fala assim, sabe por quê? Olha, moabita não entrará na Assembleia do Senhor, jamais entrará na Assembleia do Senhor. E ele fala aqui, não é? Ele não está falando de uma igreja, ele não está falando de um templo. A Assembleia aqui não é Assembleia de Deus. Aqui não está falando da Sara Nossa Terra, aqui não está falando da Igreja Restaura, aqui não está falando da Igreja Renascer, aqui está falando da Assembleia dos Santos. Assembleia do Senhor, que é a Assembleia espiritual, a igreja celestial que um dia vai reinar com Cristo. Porque está falando eternamente no final, ó. Assembleia do Senhor eternamente. Essa igreja um dia física não vai existir mais. O que vai existir? A igreja celestial, que vai estar na presença de Deus para sempre. E a palavra fala que os moabitas, eles foram malditos. Eles, além de serem frutos de um incesto, eles negam água para o povo de Deus e também, olha o que eles fizeram, eles contrataram um profeta, que eu até ministrei esses dias sobre a jumenta. Quem lembra da jumenta que eu ministrei aqui, da mula que parou? E o profeta ficou bravo, bateu nela, e depois Deus pôs voz nela, falou, por que você está me batendo? Para de me bater. E o profeta, nossa, saiu a voz da mula. Olha, tem um anjo aqui com uma espada na mão, se eu der mais um passo, a gente morre. Ou seja, eles contratam esse profeta que se chamava Balaão. E quem contratou esse profeta? O rei dos Moabitas, que chamava-se Balaque. Ele contrata esse Balaão e fala assim, ó, esse povo aí pensa que é o tal. Eles, sabe a pessoa quando ela está na pior, ela quer que você também esteja na pior? Muitas vezes a pessoa está mal, só porque ela está mal, quer que você esteja mal também? Então por isso que a gente tem que fechar nossa boca quando Deus nos abençoa, porque nem todo mundo fica feliz com as nossas bênçãos, amém? Então o que aconteceu? Moabita, eu sou maldito, vou contratar alguém para amaldiçoar o povo de Israel também. Só que eles não sabiam que havia ali um guarda guardando o povo de Israel. E aí então Balaque paga pesado para Balaão, e Balaão pega e vai na direção do monte para profetizar maldição. Mas além da mula ter parado, ele desobedeceu, ele foi lá no monte e começou a querer amaldiçoar. Mas a palavra fala que quando ele amaldiçoava, da boca dele, ele não conseguia, ele falava uma palavra de maldição, Deus transformava em bênção. E aí então Deus falou, sabe por que eu fiz isso? Eu não aceitei a maldição para vocês porque eu te amo. Olha que Deus lindo que a gente serve. Olha que Deus carinhoso. Olha que Deus romântico. Olha para quem está do seu lado e fala assim, olha que Deus lindo. Olha o que ele está falando para você nessa noite. Ele te ama. Olha como Deus é carinhoso. Falando, sabe por que eu não permiti maldição na sua vida? Sabe por quê? Que eu mesmo você tendo se afastado de mim, eu te trouxe de volta. Eu te recolhi, eu te escolhi, eu te elegi, porque eu te amo. O amor de Deus, ele vem sobre o seu povo. Amém, queridos? E então, o que acontece? Olha só, porque eu estou contando essa história para você. Porque lá em Ruth, fala que houve uma fome e Noemi, que significa doçura, e o rei e o Elimeleque, que significa Deus é rei, eles saem de Belém, de Judá, e eles vão para onde? Moabe, que era uma terra maldita. Não era, pastor, mas estava com fome ali. Fica com fome. É melhor ficar com fome na presença de Deus do que ter tudo e não ter Deus perto. Mas eles saem da presença de Deus achando, não, vamos lá.
A terra maldita, não. Sabe aquela história? Não, eu vou pro carnaval, mas Deus sabe do meu coração. Sabe aquela história? Dia 31 de outubro. Que dia é dia 31 de outubro? Aniversário do pastor Éder. Mas aí colocaram as bruxas no meio, né? Aí, não, mas meu filho, pastor, ela se veste de bruxa e tudo mais. Não tem nada a ver. É uma festa de criança, né? E às vezes a gente não sabe, mas a gente está trazendo o quê? Maldição para as nossas casas. Irmão, de boa intenção, o inferno está cheio. E o diabo não respeita que você mas não diferencia. Ou você serve ao Senhor, ou você entra na maldição. Ou você fica em Belém, custe o que custar, ainda na dificuldade, ou você vai para Moabe e você muda de lugar só porque o outro lugar, na presença de Deus, está ruim. Às vezes, você vai para outro lugar achando que vai ficar melhor. Mas eu te garanto que não fica melhor. Vamos ver pela história dela? O que aconteceu? Foram lá trabalhar. Tiveram 2 filhos. Como chamou-se os filhos? Primeiro, diga comigo, Malom. O que eu falei que significa Malom? Vocês lembram ou não? Enfermidade. E um filho põe Malom, não sei porque pôs Malom. Estava tão envolvido já com a cultura local que a maldição já entrou em casa. Aí o filho, que em Israel tinha muito significado dos nomes, né? Rafael, o Senhor cura, né? Moisés, tirado das águas, Samuel, aquele que o Senhor ouve. Em Israel tem muito o que a pessoa é, o que a pessoa vai viver, sempre está no nome. E aí eles vão para a terra estranha, maldita, Moabe, e eles já estavam sem consciência, colocando um nome estranho no filho deles. Um se chamou enfermidade e o outro se chamou quase morte. Você acha que ia atrair coisa boa, irmãos? O que aconteceu com os 2? Morreram. O que aconteceu com o pai, Elimeleque? Morreu. E agora? Fica 3 mulheres viúvas. Viúvas. E aí, qual que é a primeira reação? Vou fazer o quê? Voltar. Por que saiu da onde estava? Por que não se arrependeu antes e não voltou? Espera tudo. Aconteceu depois de morto. Agora eu vou voltar. E aí ela fala, eu vou voltar. E ela tinha 2 noras. E as 2 noras, e os filhos casaram com mulheres estrangeiras, que era uma outra lei de Deus, que não deveria acontecer. Os israelitas tinham que casar com israelitas, porque senão eles iriam se dobrar a outros deuses, iriam desagradar a Deus. Por isso que Salomão, ele foi no começo, ele foi bem, mas terminou a vida reclamando em Eclesiastes. Tudo é vaidade, tudo é trabalhar debaixo do sol. Que trabalhar, irmão? Salomão nem trabalhou debaixo do sol. Tinha gente que trabalhava para ele, mas termina a vida reclamando. O homem mais rico do mundo termina a vida reclamando. Por quê? Porque desobedeceu a Deus. Casou com um monte de mulheres. Sabe quantas mulheres Salomão teve? 1000 mulheres. 1000 mulheres. Haja ouvido, irmãos. Haja ouvido. Tem que ser um povo com ouvido para ouvir tudo que ela tem para dizer. Sabe quantas palavras a mulher fala em um dia? 8.000 palavras. Vai fazer um estudo que você vai ver. Agora você imagina. Então havia isso. Os filhos casaram com mulheres moabitas. Mulheres estrangeiras. Aí a sogra estava acabada, desolada. Ela fala, eu vou voltar para minha terra. Lugar que eu nunca deveria ter saído. Aí tem aquele momento, né, da novela, né? A novela lá de Noemi, de Orfa e de Ruth, ela fala, estou indo embora, filhas, vivam a vida de vocês, vão ser felizes, vocês são jovens e tudo mais, eu sou uma velha. Aliás, o meu nome não é nem mais Noemi, que significa doçura, mas agora, por favor, me chamem de Mara, porque Mara significa amarga, amargura, eu sou uma mulher amarga, porque Deus pesou a mão em mim. Ela não fala isso? Deus pesou a mão em mim, que nada, Deus não pesou a mão dela, ela foi para o lugar errado, ela foi para o lugar da maldição e falou que Deus pesou a mão dela. Deus não pesou a mão dela. Aliás, Deus tinha uma linda história ainda para realizar na vida dela, ela não sabia. O melhor de Deus, mesmo que ela errou, agora voltando para Belém, voltando para onde ela não deveria ter saído. E sabe o que significa o nome Belém? Quem sabe? Belém significa casa do pão.
Aonde teve fome por um tempo, era por um tempo, porque o lugar que chama Casa do Pão, pode até não ter pão hoje, mas uma hora volta o pão, porque o lugar chama Casa do Pão. Eu não saio da casa do pão. Fala assim, eu não saio da casa do pão. E ela não sabia. E aí ela faz, aí tem aquele momento, e ela fala, eu vou voltar, vivo a vida de vocês, eu vou sozinha. Sabe aquela história? Vou sozinha. Pedindo para alguém junto, eu vou sozinha. E aí então, uma das noras, né, fala assim, tá bom, você quer ir sozinha, então vai. Dá um beijo nela e fala, eu vou viver minha vida. Mas aí entra a história de Ruth. Porque nesse momento, que Ruth também poderia, ela era jovem, ela era uma mulher agora viúva, ela poderia tentar refazer a vida dela, mas ela fala, não, aonde tu fores, irei eu. Aonde tu pousares, pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. E aonde tu morreres, eu peço que eu seja sepultada junto com você. Que lealdade que está difícil nos dias de hoje. Que fidelidade que essa mulher teve. E ainda detalhe, a fidelidade dela foi com a sogra, irmãos. Inclusive, eu fiquei sabendo esses dias que o pessoal fala, né? Pedro negou Jesus. Quem já ouviu falar que Pedro negou Jesus? Levanta a mão. Pedro negou Jesus. Agora eu fiquei sabendo por quê que ele negou Jesus. Porque Jesus morou um tempo com Pedro. Não sei se vocês sabem disso. Jesus morou um tempo com Pedro. E a sogra de Pedro ficou doente. Jesus curou ela. Aí Pedro negou Jesus depois. Por que o senhor curou? Deixava morrer. Olha, Sandra, que maldade, hein? Que maldade. Isso não acontece nos dias de hoje, não, né? Só antigamente. Aqui na igreja, principalmente, não acontece esse tipo de coisa. Desejar o mal do outro, pelo amor de Deus, boca santa. Você imagina, né? Ela largar tudo, a sua grande oportunidade de refazer para seguir uma senhora. E ela vai junto com a sogra dela para lá para Belém, que significa Casa do Pão. E ela agora vai trabalhar por ela e pela sogra. A Bíblia fala que ela foi pegar espigas. Ela foi pegar espigas caídas no chão. Ela pegava, sabe? É igual a pessoa que está passando dificuldade, vai em fim de feira. Sabe fim de feira? Pessoa que tá numa situação difícil, ela vai em fim de feira, vai lá no Ceasa. Aí ela pega tudo que ninguém quer, que vai jogando fora, ela tá machucada às vezes, a fruta. Ela pega, corta a parte ruim, vai lá, né? E aproveita de alguma forma para não passar fome. Olha o que ela estava fazendo. Ela se expôs ali a uma situação que ela não precisava, talvez. Ela estava correndo um risco, irmãos. Um risco de não conseguir refazer a sua vida. Um risco de perder a sua juventude. Um risco de se tornar escrava, porque agora ela sai da terra dela, vai para uma terra estranha. Ela facilmente poderia virar uma escrava. E ela poderia ficar amarga também. Mas ela não. Ela falou, não, eu vou ser fiel à minha sogra. Ela trabalhou junto com a sogra dela e ela não sabia. Mas quando ela começa a trabalhar junto com a sogra, ela estava no caminho da mudança da vida dela. Quando ela começa a trabalhar com a sogra dela, quando ela demonstra essa aliança com a sogra dela, quando ela renuncia, praticamente ela renunciou à sua nacionalidade. E agora ela fala, não, eu sou israelita, não de sangue, mas eu sou de coração. E é exatamente o que aconteceu com a gente. Nós estávamos numa situação como a de Ruth. Nós poderíamos estar lá fora, nós poderíamos tentar viver da forma que a gente quer, mas a gente escolheu estar aqui, diante do Senhor, ainda que esteja difícil. Eu quero dizer para você, você está no lugar certo hoje. Sabe onde você veio? Em Belém. Você veio na casa do pão, lugar que você não vai sair, porque aqui está o teu resgate. Aqui está o teu resgate. Aqui está o alinhamento da tua vida. A tua vida está sendo alinhada com os propósitos, com os planos de Deus. Você nem sabe, mas só de você estar aqui hoje, às vezes sem querer você veio parar aqui. Meu Deus do céu, mas você não tem noção. Você não tem noção que você está entrando debaixo. Você está se alinhando com o plano do Senhor para a vida em nome de Jesus. Você não tem noção. Talvez você tenha sonhos, mas os sonhos de Deus são maiores. E Ele vai te levar a viver em nome de Jesus.
Porque em Belém, até quem não é de Belém, que está em Belém, é abençoado pela bênção que está em Belém, aleluia! E ela começa a viver ali uma transformação, ela se alinha com o plano de Deus mesmo sem querer. Ela não foi lá imaginando o que aconteceria na vida dela, e você não veio aqui imaginando o que Deus vai fazer na sua vida, mas o que eu tenho para te dizer, Boaz era o dono da colheita. Ela pegava restos de espigas. E Boaz era o dono da colheita. E ela não sabia. Mas de pegar os restos, tinha alguém observando ela. Aleluia. Cada vez que você toma uma decisão para agradar a Deus, tem alguém te observando. Os anjos estão te observando. As tuas orações estão sendo recolhidas. Todas as vezes você está numa humilhação. Parece que Deus não está te vendo. Ele está te vendo. O teu Boaz, ele vê cada minuto, ele vê cada detalhe da tua vida. E está chegando perto do teu resgate, Ruth. Levanta a tua mão e fala, está chegando perto do meu resgate. Olha para quem está do seu lado, profetiza na vida dele e fala, está chegando perto do teu resgate. Amém? E um dia desses aí que ela foi lá para pegar as espigas, Boaz se apresenta para ela e fala, eu tenho te observado. E aí ela conhece, fala assim, ele já dá a primeira ordem. A partir de agora, chama os caras que trabalhavam para ele, tá vendo essa mulher aqui? A partir de agora, ela não pega resto. Vocês separem, cada um separa um pouco, não vai dar resto para ela. Cada um separa um pouco, ela vai levar para ela e para a sogra dela. Porque eu ouvi falar que ela não é daqui, ela veio aqui só para cuidar da sogra dela. Então, a partir de agora, ela tem carta branca para fazer o que ela quiser aqui na colheita. Já começou a mudar. E eu profetizo, espera, já vai começar a mudar em nome de Jesus. Os sinais já estão aí. Dá um glória a Deus mais forte aí, irmãos. Ela volta toda feliz para casa, o olho já brilhando, né? Porque já olhou para Boaz, o Boaz olhou para ela, já ficou aquele clima, né? Daquele clima do resgate. E aí chegou em casa toda feliz. Minha sogra, o que aconteceu? Aquele dono da colheita, eu conheci ele hoje, ele falou que está liberado, agora a gente não passa mais fome, aleluia! Nós estamos em Belém, casa do pão, aqui não tem fome não, em nome de Jesus. Por isso que quem entra aqui na igreja restaura não fica desempregado. Entra desempregado, Deus abre a porta, abre até para escolher. Entra num cargo, está querendo ser promovido, está travado, é promovido do nada. É funcionário, daqui a pouco é empresário, está falando, pastor, quanto que é aí que tem que pagar a conta da igreja aí que eu vou depositar? Deus muda a sorte em Belém, irmãos. E eu profetizo, Deus vai mudar a tua sorte aqui nesse lugar. E aí o segundo passo da história. A sogra dela fala assim, ela fala, eu gostei dele. A sogra dela fala assim, então agora você vai fazer o seguinte. Usa a estratégia da véia aqui. Acho que foi assim a conversa. Usa a estratégia da véia aqui. A véia sabe como é que ganha um homem de Belém, imita. Quando ele vir, de vez em quando ele dorme ali. Quando ele vir para dormir, você não vai para cima dele nada, mas você também está lá na colheita, você deita do lado dele. Ele está deitando de cabeça para cima, você deita de cabeça para baixo. E aí, está na mão de Deus. O que acontecer, aconteceu. E ela já sabia que ele estava assim, né? Olhando para ela diferente. Aí, quando terminou um dia de trabalho, foi o dia que ele foi dormir. Aí ele deita de um lado, ela vem, deita de cabeça para baixo. E aí, de repente, acorda assustado e vê ela ali do lado dele. E aí, Deus põe graça nos olhos dele, ele se apaixona por ela. E aí começa a querer resgatar a vida dela. Cadê as solteiras aqui da igreja? Deus vai preparar um Boaz para você em nome de Jesus. Amém? Tem irmã que já, pastor, já tô até sapateando. Mas de manhã foi assim, você nunca vi tanto glória a Deus. Né? Deus vai preparar o Boaz. E aí ele começa a querer resgatar ela. Só que não era fácil. A lei do resgate, depois você lê lá na tua Bíblia, Levítico, fala que a lei do resgate, existia uma lei, que até os dias de hoje alguns países têm, é lei do levirato. Quem já ouviu falar? Lei do levirato. Então, o cara é casado, morre. A mulher tem que casar com o irmão, para quê? Para manter a descendência. Então tinha essa lei. Só que no caso de Malom, Quilion também morreu. E agora? Não tinha... Só que aí, por coincidência, ou eu posso dizer por Jesuscidência, amém? Que na nossa vida não acontece coincidência, é tudo Jesuscidência, é propósito de Deus. Amém, queridos?
Amém ou não amém? Por jesuscidência, Boaz era um parente distante de Ruth. E ele fica sabendo, vai buscar na árvore genealógica, lá não sei o quê, e descobre que ele era um parente distante. E aí então ele fala, ixi, eu quero te resgatar, só que para resgatar tinha que ser o parente mais próximo. Tinha gente na frente dele. E aí ele fala, então, seja feita a vontade de Deus. Aí sabe o que a Bíblia fala? Que o parente que estava antes dele, que teria o direito de resgate, falou, eu não quero. E aí ele ficou livre para poder resgatar. Só que também tinha mais 2 itens que tinham que compor para ele resgatar. Segundo, ele tinha que desejar resgatar. Primeiro, ele tinha que ser parente. Segundo, ele tinha que desejar resgatar. E terceiro, ele tinha que ter condições para resgatar. Não era assim, eu vou resgatar. Tinha que ter condições para resgatar. Amém? E condições ele tinha, porque ele era o dono da colheita. E desejar, ele desejava, porque ele estava apaixonado por ela. E aí, então, como que acontece? Ele pega lá, eles fazem um juramento, né? Tira o sapato. Antigamente, para jurar, tirava o sapato. Aí, sapato com sapato. Então, jura que você não quer ela aí e tal. E isso daí vem trazer para nós, né? Uma revelação poderosa. Porque nós também estamos em Belém. Nós estamos na casa do pão. Talvez nós estamos como Ruth, na dificuldade. Mas o nosso Boaz já tem nos observado. Ele já tem melhorado a nossa vida. E ele agora deseja não só melhorar a nossa vida, mas ele deseja nos resgatar. E o nosso Boaz quem é? Jesus. E na mesma lei que existia, foi a mesma lei usada para que Jesus nos resgatasse. Porque ele precisava ser um parente próximo. E aí? Foi parente próximo nosso? Foi. Porque ele se tornou carne igual a gente, para ficar parecido com a gente. Em João capítulo 1, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele se tornou um parente próximo. Segundo, ele tinha que desejar nos resgatar. E a palavra fala que Cristo nos amou. Que Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lá em Deuteronômio 23, eu acho impressionante esse versículo 5, quando o Senhor fala: porém o Senhor teu Deus não quis ouvir a voz de Balaão, antes trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor Deus te amava. Ou seja, Ele nos ama, Ele desejou nos resgatar. E em terceiro, Ele tinha que ter condições para isso. E a Bíblia fala, não fostes com ouro e com prata que eu vos comprei, mas foi com o precioso sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário. Tem mais uma coisa para terminar, para você dar um pulo dessa cadeira. Havia uma promessa, para onde ela voltou que eu falei? Belém. Aonde ficava Belém? Belém de Judá. Diga, Judá. Belém de Judá. Gênesis capítulo de número 49. Jacó, antes de morrer, ele abençoa os filhos, né? Ele abençoa Rubem, ele abençoa os outros filhos dele, os 12 filhos, né? Que são as 12 tribos de Israel. E ele, na hora de Judá, o que ele fala? Gênesis 49. Ele diz assim: Judá, tu és um leãozinho, mas tu se tornará um grande leão. E nas tuas mãos colocarei um cetro para governar todas as nações. De ti virá o rei. E Jesus, em Apocalipse, diz que ele é o leão da tribo de Judá. Em Mateus, capítulo de número 1, que eu preguei semana retrasada, Raabe se apaixona por Salmão, e de Salmão tem um filho que se chamou Boaz. E Boaz, por causa da decisão de Ruth de ir para lá, se apaixona por Ruth. E tem um filho que se chamou Obed. E Obed tem um filho que se chamou Jessé. E Jessé teve um filho que se chamou Davi. E é da raiz de Davi, da mesma tribo de Judá, que veio o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
E hoje, o nosso rei, o dono de toda a colheita, está dizendo: eu sou o teu resgatador. Eu te amei. Eu te tirei da tua velha cidade, aonde ninguém quis, até quem era próximo de você te desprezou, mas eu te recolhi, aleluia! Há uma unção de resgate aqui nessa noite, e você vai sair daqui com a tua alma lavada, você vai sair daqui com a consciência: o meu Redentor vive. Agora vai fazer sentido a palavra de Jó para você: o meu Redentor vive. E um dia Jesus Cristo virá para buscar sua noiva e para casar com ela. E nós entraremos na Jerusalém celestial para viver eternamente com o Senhor Jesus. E, irmãos, a oportunidade para todos é igual. Só que uma coisa é verdade: Moabita não entra na Jerusalém celestial, porque nós lemos aqui: não entrará na minha assembleia eternamente. Moabita não entra na Jerusalém celestial. Amonita não entra, ou seja, povos estranhos não entram. Para entrar na Jerusalém celestial, eu tenho que ser israelita espiritualmente. E ser israelita espiritualmente não é ter sangue de judeu, mas é ter o sangue do judeu, Jesus Cristo, sobre as nossas vidas. Aí nós temos acesso diretamente à presença do Pai e à salvação eterna. E aí nós, diferentemente dos moabitas, da maldição dos moabitas, nós vamos viver a bênção de estar com Jesus eternamente.